da primeira semana do PET 1 de matemática, do primeiro ano do ensino médio. A científica ela é utilizada para a gente expressar um número muito grande ou um número muito pequeno. A gente tem 400. Como que ele vai ser representado em notação científica? Então, sempre a vírgula na notação científica ela tem que estar no primeiro algarismo. Então, esse 400 aqui a gente vai representar ele sempre na base 10. Então, por exemplo, 4 vezes 10, a vírgula ela está aqui. Só que na notação científica ela tem que estar no primeiro algarismo. Então, quantas casas ela andou para a esquerda? 1, 2. Ela andou 2 casas. Então, 400 em notação científica é o mesmo que 4 vezes 10 a segunda. 8.000. Em notação científica, ele vai ficar 8 vezes 10. A vírgula ela está aqui. E ela tem que ficar no primeiro algarismo. Então, quantas casas ela andou para a esquerda? Se ela anda para a esquerda, ela é positiva. Se ela anda para a direita, ela seria negativa, o expoente. Então, aqui, ela andou 1, 2, 3. Então, 8 vezes 10, a terceira. Agora, 0,02. Como que eu vou representar ele em notação científica? Observa, a vírgula, ela tem que vir aqui. E ela está aqui. Então, sempre ela tem que estar no primeiro algarismo. Então, ela andou para a direita. 1, 2 casas. Então, ela andou 1, 2. Então, esse número em notação científica ele vai ficar 2 vezes 10. Se ele andou para a direita, o expoente é negativo. Então, menos 2. Um outro exemplo aqui agora. 0,0009. Então, a vírgula teria que estar aqui, nesse ponto aqui. Ela está aqui. Então, quantas casas que ela andou para a direita? 1, 2, 3, 4. Então, esse número de notação científica, 9 vezes 10 a quarta. A menos 4. O expoente é negativo porque ela andou para a direita. Um outro exemplo. Vou colocar um número aqui maior agora. Casas ela andou para a esquerda. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela andou 7 casas. Então, esse número em notação científica ele vai ficar 1,46 vezes 10 a 7. A multiplicação. Então, vamos multiplicar esses dois números aqui. Então, a gente tem aqui 4 vezes 10 a segunda, vezes 8 vezes 10 a terceira. Então, quando eu tenho a multiplicação, você vai multiplicar os números aqui normal, né? Esses números aqui você multiplica ele, conserva a base 10 e soma os expoentes. Então, 4 vezes 8, 32. Então, vai ficar 32. Vezes 10. Aí você vai somar os expoentes. Então, 2 com mais 3, 5. Então, 32 vezes 10 a quinta. Só que aqui agora a gente tem um problema. Porque a notação científica sempre ela tem que estar no primeiro algarismo, a vírgula. E a vírgula está aqui no segundo algarismo. Então, eu vou ter que andar uma casa. Então, aqui, a vírgula está aqui. Eu vou ter que andar uma casa para trás, né? Nesse número aqui. Então, o 32, eu vou ter que andar uma casa para trás. Vou ter que diminuir ele. Então, ele vai ficar 3,2. Se eu diminuo aqui, o meu expoente aumenta. Então, eu vou ter que somar um aqui. Então, aqui vai ficar 10 a sexta. A fração de 4 vezes 10 a segunda, vezes 8 vezes 10 a terceira, eu vou obter 3,2 vezes 10 a sexta.
Então, na multiplicação, a gente vai somar os expoentes. E sempre tem que considerar a vírgula no primeiro algarismo. Agora, na divisão, 8 vezes 10, a terceira, dividido por 2 vezes 10, a segunda. Você vai dividir o número com o número e subtrair o de cima menos o de baixo dos expoentes e conservar a base 10. Então, 8 dividido por 2, 4. Vezes 10, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2, que é igual a 1. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a 1, que é igual a 40. Um outro exemplo, 6 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 3 vezes 10 elevado à sexta. Então, o mesmo procedimento. A gente vai pegar o número, dividir os números, né? 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 2 vezes 10, conserva a base 10, subtraio os expoentes. Então, eu vou ter aqui 3 menos 6, que é igual a menos 3. Então, aqui vai ser o expoente negativo. 2 vezes 10 é menos 3. Exemplo, 7 vezes 10 elevado a 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Então, 7 dividido, a gente vai dividir os números. 7 dividido por 2, 3,5. Então, 3,5 vezes, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Então, aqui eu tenho 4 menos da fórmula e menos 3. Então, aqui tome cuidado com o joguinho de sinal. Então, menos com menos vai ser mais. 4 com mais 3, 7. Então, aqui 3,5 vezes 10 elevado a 7. 5 vezes 10 elevado a 8, mais 8 vezes 10 elevado a 8. Então, observa que as bases aqui, elas são iguais, né? Então, na soma, a gente tem que permanecer com as bases iguais. Você vai somar o número com o número e permanecer a base igual. Soma, o expoente igual. Então, a base e o expoente aqui são iguais. Então, a gente vai somar esses dois números aqui, ó. Então, 5 com mais 8, 13. Então, vai ficar 13 vezes 10 elevado a 8. Só que na notação, lembra que a vírgula tem que estar aqui no primeiro algarismo. E a vírgula está aqui. Então, o mesmo procedimento. Eu vou andar uma casa para trás aqui com a vírgula. Então, se eu ando uma casa para trás, que eu vou andar uma casa para trás, a vírgula, né, esse número ele vai diminuir. Então, vai ficar 1,3. 1,3 vezes 10. Se eu diminuo aqui esse número, o expoente meu aumenta. Então, se eu andei uma casa à esquerda aqui, diminuindo esse número, aqui vai aumentar 1. Então, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a 9. 3,1 vezes 10 elevado a 4, mais 2 vezes 10 elevado à terceira. Observa que aqui a gente não tem, né, o expoente igual. A base e o expoente ela tem que estar igual na soma ou subtração. Então a gente não tem ele igual. Só que eu posso colocar esse expoente aqui valer 4, né, para ficar igual a esse. Então a gente vai ter que fazer isso. Como que eu faço aqui, ó? Então aqui eu vou somar 1. Né? Então, ó, se eu aumento aqui um expoente, eu vou diminuir aqui. Então, a vírgula aqui, ela está aqui, ela vai andar uma casa para trás. Então, como que vai ficar esse número aqui? Vai ficar 0,2 vezes 10 elevado a 4. Agora, a base e o expoente está igual.
Então agora eu vou fazer a soma. 3,1 vezes 10 elevado a 4 mais 0,2 vezes 10 elevado a 4. Eu vou somar número com número e permanecer a base 10. Então 3,1 mais 0,2, eu vou encontrar 3,3 vezes 10 elevado a 4. Exercício. A distância entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil. Escreva essa distância na forma de notação científica. Então, como que a gente escreve, né, esse número aqui em notação científica? Então, acabei de explicar para vocês que sempre a vírgula ela tem que estar aqui nesse primeiro algarismo, né? Então, a vírgula tem que estar nesse primeiro algarismo. Quantas casas ela andou aqui para a esquerda? Então, a vírgula ela está aqui e ela tem que vir para esse número aqui, no primeiro algarismo. Então, vamos contar quantas casas ela andou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela andou 8 casas. Então, como que fica esse número em notação científica? 1,49 vezes 6 vezes 10 elevado a 8. Ela andou 8 casas. Então, a resposta aqui, a letra A. Então, segundo exercício, o número 4,123 vezes 10 a menos 7, escrito na forma decimal, é... Então, a gente observa que esse número aqui é negativo. Então, ele vai ser um número bem pequeno. Então, significa que eu tenho 7 casas para trás da vírgula. Então, vamos ver esse primeiro, a letra A, ver se é a letra A. Então, a vírgula ela teria que estar no primeiro algarismo aqui. Então, ela andou 1, 2, 3, 4. Então, não é a letra A. A letra B, a vírgula ela tem que estar sempre no primeiro algarismo. Então, ela teria que estar aqui, entre o 4 e o 1. Então, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também não é a letra B. Na letra C, a vírgula está aqui, ela andou só uma casa. Então, também não é. Então, a letra D, a vírgula está aqui. Vamos ver quantas casas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela andou 7 casas para a esquerda. Então, o expoente é negativo. Então, é a letra D. O terceiro, o valor da expressão A mais B dividido por A vezes B, para A considerar 1 sobre 3 e B 2 sobre 5. Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui e considerar esses valores aqui. Né? Para A, 1 sobre 2, para A, 1 sobre 3 e para B, 2 sobre 5. Então, como que vai ficar a resolução desse exercício? Então, o A vale 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3 mais o B vale 2 sobre 5, mais 2 sobre 5, dividido por A, que é 1 sobre 3, vezes o B, que é 2 sobre 5. Como que a gente resolve, né, a soma de uma fração? A gente vai ter que achar o MMC desses valores aí. Então, MMC de 3 e 5. Então, dá pra gente dividir por 3, aqui fica 1, aqui fica 5, depois eu divido por 5, aqui fica 1, aqui fica 1. Então, 3 vezes 5, 15. 15. Então, eu vou pegar o 15, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, eu vou pegar o 15, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Mais 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu vou ficar com 11 15 avos. Dividido por essa multiplicação de fração. A multiplicação, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. 15 avos. 2 15 avos.
aqui a gente chegou numa divisão de fração. Para mim dividir uma fração, eu conservo a primeira e vou inverter a segunda fração e multiplico ela. Então, a primeira fração ela vai ficar 11/15, ela vai ficar igual. Eu vou multiplicar ela, eu vou inverter a segunda, então vai ficar 15 por 2. Na multiplicação, como esses dois números é igual, você pode estar cortando ele. Então você corta ele, vai ficar 11 por 2. Observa que aqui é uma fração imprópria e aqui as respostas é número misto. Então como que eu vou transformar essa fração para número misto? A gente vai pegar aqui o 11 dividido por 2. Que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar próximo ou igual a 11? O 5. Então 5 vezes 2, 10. Aqui vai ficar 1. Para me transformar num número misto, eu vou pegar a parte inteira. Qual que é a minha parte inteira? O 5. Então vai ficar 5, pegar o resto pelo divisor. Então vai ficar 1/2. Então a resposta desse exercício, 5 vezes 1/2. Então letra C. 4. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Desta forma, representamos algebricamente a área do retângulo. A seguir, como? Então, para mim representar a área de um retângulo, a área que é igual a base vezes a altura, ou a largura vezes o comprimento. Então aqui eu vou ter a representação da área. Eu posso chamar esse 3x mais 5 de base e a altura eu posso representar 2 vezes o x. Então, como que vai ficar aqui? Ó? A área que é igual a 3x mais 5 vezes 2x. Agora, resolvendo aqui, eu vou fazer uma distributiva, multiplicar esse com esse aqui com esse daqui. Então, a área vai ficar igual a 2x vezes 3x, vai ficar 6x ao quadrado, mais 2x vezes 5 vai ficar 10x. Então, a gente calculou a área desse retângulo. Então, a alternativa B. Exercício 5, complete a tabela a seguir. Então, o dobro de um número, então o número é x, então é 2 vezes o x. O triplo de um número mais 5, então 3x mais 5. Um número menos 4, então seria x, né, um número qualquer, menos 4. O quadrado de um número menos 1, então o quadrado de um número, x ao quadrado menos 1. O triplo de um número, 3 vezes o x. O triplo de um número menos 2, então 3x menos 2. A metade de um número, então x sobre 2. A metade de um número mais 7, então x sobre 2 mais 7. A soma de um número com o seu triplo, então a soma de um número, x mais 3x. A diferença de um número e sua terça parte, então x menos x elevado sobre 3. Então a diferença de um número e sua terça parte, x menos x sobre 3. A diferença de três números consecutivos, então x mais 1 e x mais 2. O quíntuplo de um número mais 20 resulta em 30. Um número mais 20 resulta em 30. Então 5x mais 20 igual a 30.
de um número, 5x, mais 20, resulta em 30, que é igual a 30. O quadrado da soma de dois números. Então, o número x mais y ao quadrado. O triplo da soma de um número mais 5. Então, 3x mais 5. O quadrado de um número mais 1. Então, x ao quadrado mais 1. A décima parte de um número. Então, x dividido por 10. O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho x mais y vezes x menos y. Diferença entre o dobro e a metade do número. Então, 2x menos x sobre 2. O quadrado da diferença dos dois termos. Então, x menos y ao quadrado. O cubo da soma de dois termos. Então, eu tenho um termo x mais y elevado ao cubo. Então, é isso daí. A primeira semana está resolvida. E até a próxima.